Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe. Seja muito bem-vindo à minha casa. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais lindos e profundos de toda a Bíblia. Jesus como bom pastor e nós como parte do seu rebanho. Você já parou para pensar no imenso cuidado, no amor de Jesus pelo seu rebanho? Aquele que é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas? Bom, nesse vídeo nós vamos juntos entender o que significa realmente ouvir a voz do bom pastor, quem é o bom pastor, quem são os mercenários, aqueles que vieram para matar, roubar e destruir. Muita gente aí tem falado que Satanás, o inimigo da nossa alma, veio para matar, roubar e destruir. Mas é isso que Jesus falou na sua parábola do bom pastor? Bom, fica aí conosco que você vai aprender essa e outras coisas também. Bom, e como você já sabe, você que acompanha o nosso canal tem um teor diferente de ensino, ou seja, nós fazemos a leitura juntamente com você da lição, porque o nosso canal ele é destinado principalmente para professores, mas também para alunos que querem se aprofundar. E o professor, às vezes, em sala de aula, pode ficar enrolado quanto ao conteúdo da lição, porque não entendeu direito aquilo que o comentarista da nossa revista, que por sinal está aqui a revista da minha esposa, e o Verbo se fez carne, pastor Elianai Cabral é o comentarista dessa lição, e você pode não entender aquilo que ele escreveu, então nós fazemos assim, tá bom? Então você já aperta o like aí, compartilha para alguém que possa ter interesse, tá bem? Aqui eu deixo o convite para você participar das nossas escolas bíblicas dominicais aqui na Assembleia de Deus, Ministério de São Fidélis. Temos cultos domingos e quarta-feira às 19 horas, tá? Lá na rua Rui Sanches da Costa, número 67. Venha nos fazer uma visita, você que é de São Fidélis e região, tá bom? Vamos então para o vídeo? Bora para lá. Muito bem, e na introdução do pastor Elianai Cabral, ele traz para a gente que nesta lição estudaremos o capítulo 10 de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Olha só, você já deve ter visto um vídeo de um determinado pregador mirim, onde ele diz que Jesus não é o nosso pastor, né? Ele ainda usa a expressão, não me lembro se está repreendido ou está amarrado, dizendo que o nosso pastor é o pastor da igreja. Claro, nós temos os nossos pastores locais, mas Jesus é o nosso pastor por excelência, ele mesmo se apresenta assim. Continuando aqui a leitura. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor, do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Então, o que o pastor Elianai Cabral está dizendo aqui é que nós vamos fazer uma análise histórico-cultural, a gente vai entender como é que na Palestina do primeiro século o pastoreio ele se desenvolvia, veremos que era uma função muito comum naquela época, e a partir disso a gente vai entender então o que era a porta das ovelhas. Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, né? Faremos as aplicações necessárias, tá? Veremos também a conexão disso com a imagem do aprisco das ovelhas, né? Mostrando que Jesus é o nosso lugar de habitação seguro, Jesus é a nossa porta de entrada para esse caminho bom, né? E por fim a gente vai diferenciar o bom pastor, que é Jesus, dos falsos líderes religiosos, que são os mercenários. E não está falando aqui de Satanás, embora a aplicação seja válida. Mas vamos para o primeiro tópico, porque aí a gente discute isso melhor na medida em que a lição for se desenvolvendo. Primeiro tópico, Jesus, a porta das ovelhas. Em primeiro lugar, o contexto. Esse capítulo, diz o pastor Elianai Cabral, é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença,
que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus usou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Esse relato possui a mesma força da crítica dos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, do versículo 1 a 10. Então, vamos aqui por partes. Em primeiro lugar, deixa eu abrir aqui meu programa Logos, que é onde eu costumo fazer as minhas anotações, os meus estudos. Deixa-me abrir a nossa Bíblia Revista e Corrigida, que é a versão que normalmente a gente usa nas nossas igrejas, né? Bom, aqui, o comentarista, ele traz o contexto. Ele diz que no capítulo 9, deixa-me ver aqui, deixa eu abrir aqui para não falar errado. Ele diz assim, esse capítulo é antecedido pelo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar um ponto de discórdia para acusar Jesus. E aí ele dá a referência de João 9, 40 e 41. Bom, se você for aqui no finalzinho de João, capítulo 9, versículo 40 e 41, vai estar escrito assim, ó, aqueles fariseus, ou aqueles dos fariseus que estavam com Jesus, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Bom, em que situação isso acontece, irmãos? A gente precisa voltar aqui o capítulo 9 inteiro, eu não vou ler aqui, mas só para apresentar aqui uma rápida passagem para você. O capítulo 9 apresenta a cura, Jesus curando um homem cego de nascença num dia de sábado. Né? Diz aqui, ó, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, né? E os seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou, este, né, os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus vai dizer que nenhum nem outro, né? Essas palavras de vermelho aqui são as palavras de Jesus, mas aquilo que aconteceu ali foi para que se manifestassem em Jesus as obras de Deus. Tá? E aí Jesus vai cuspir na terra, com a saliva ele faz um lodo que unta os olhos do cego e manda o cego lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O contexto vai dizer que isso aconteceu no sábado, tá? E quando as pessoas ficaram sabendo disso que Jesus fez, né, elas... Deixa eu aumentar aqui que eu tenho um espaçozinho aqui, ó. Elas ficaram assustadas, né? O que aconteceu com você? Um homem chamado Jesus me curou. E isso chega aqui no versículo 13, essa conversa chega aos fariseus. E os fariseus começam a fazer uma série de interrogação ao que era cego, ao ex-cego. Né? O ex-cego vai dizer que Jesus era um profeta. Né? Ó, tornaram, pois, a dizer ao cego. Quer dizer, os fariseus começaram a interrogar o cego. Tu dizes que tu que dizes daquele que abriu os olhos, ou seja, qual é a sua opinião sobre Jesus? Ele respondeu, ele é um profeta. Só que os judeus religiosos, os fariseus, não creram que ele houvesse sido cego de nascença, tanto é que eles vão atrás dos pais desse cego para perguntar a ele sobre isso, né? E os próprios pais falam, olha, ele tem idade, né? Ele fala por si mesmo. Tá? Então, esse homem era cego sim de nascença. E aí, enfim, eles vão uma segunda vez perguntar o que havia sido cego, né, e tal, e o próprio cego vai falar que Jesus é um homem de Deus, só que os fariseus não creem dessa forma, né? Aí vem o versículo 35 em diante, porque o cego havia sido expulso, tá, diante da presença dos fariseus, talvez expulso até da sinagoga. Então Jesus, ouvindo que ele tinha que o tinha expulsado, encontrando, disse, crês tu no Filho de Deus? Até então, o cego não sabia que Jesus era o Filho de Deus, o enviado, o Cristo. Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse, tu já tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que não veem
e os que veem, sejam cegos. Aí vem a discórdia, porque quando Jesus disse isso, havia fariseus ali. Então, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, aí Jesus entra na parábola do bom pastor. Mas observa, voltando aqui para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que o comentarista vai dizer: olha, esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, quer dizer, o capítulo 10 é antecedido pelo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar um ponto de discórdia para cruzá-lo. 9, 40 e 41. Já vimos isso e explicamos aqui para os irmãos. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença. Na verdade, o capítulo 10 começa já com a parábola. A cura foi no início do capítulo 9. Tá? No entanto, Jesus ele utiliza a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, de 1 a 10. Então, voltando aqui, nós entendemos que a parábola do capítulo 10, versículos 1 até o 18, ela apresenta Jesus como bom pastor e faz uma comparação do bom pastor com o mercenário, que são os falsos pastores de Israel. Né? Quem eram os falsos pastores? Irmãos, no Antigo Testamento, a palavra pastores era identificada com os reis de Israel, porque os reis tinham a função, além de governar Israel, tinham a função de dirigir o povo na presença de Deus. No Novo Testamento não havia reis em Israel, porque Israel estava debaixo do Império Romano. No entanto, queridos irmãos, fariseus, escribas, saduceus, mestres da lei, eram pessoas entendidas, que sabiam ler e eram responsáveis por ensinar a lei ao povo de Israel. No entanto, eles eram mercenários, porque eles não tinham amor pela vida das suas ovelhas. Então, eles são comparados aqui com os falsos pastores. Mercenários, porque o mercenário ele quer apenas a lã das ovelhas, se aproveitar de repente de uma situação onde eles têm algum favorecimento por conta da sua posição social. Eles são retratados como ladrões, né? Ladrões porque roubam a lã das ovelhas, pegam aquilo que as ovelhas podem lhe dar, mas não oferecem nada. E quando vem o perigo, eles não estão dispostos a morrer. Quando os lobos vêm atacar o aprisco, eles não estão dispostos a morrer. Então, esse é o relato da parábola do bom pastor. Tá? Nos moldes das profecias do Antigo Testamento, e aqui o comentarista ele vai citar, e eu trago aqui para você, Ezequiel 34, de 1 a 10, profecias contra os pastores infiéis de Israel. Né? Ou seja, eu não vou ler aqui, você pode ler em casa, você já percebe que essa maneira de alegorizar os pastores, né, aqueles que eram quem cuidava do rebanho de Israel, isso já é uma característica antiga. Então, aqueles que têm essa função de cuidar do rebanho já eram de maneira alegórica desde o Antigo Testamento chamados de pastores. Tá? Hoje nós utilizamos nas nossas igrejas o conceito de pastor como uma função, um cargo. Tá? Mas no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele é muitas vezes trazido de maneira alegórica para dizer aqueles que deviam cuidar do povo de Israel, tá? Cuidar da nação de Israel espiritualmente, ok? Então esse é o contexto aí, nós passamos agora ao subtópico 2, a porta das ovelhas. Nessa parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Então o aprisco era nada mais do que o local de proteção das ovelhas. Tá? As ovelhas ali durante o dia, os pastores, principalmente os pastores nômades, né, eles
iam andando pelo deserto, procurando pastagem, procurando alimentação, procurando água, e depois montavam o aprisco, ou tinham um aprisco fixo, né, um local onde as ovelhas passavam ali à noite. Ele ficava ali, o pastor guardava a porta, ele era tanto o pastor como o porteiro, tá certo? Então, diz aqui o texto, em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, ele com letra maiúscula porque se refere a Jesus, onde se encontram as ovelhas, João 10, de 1 a 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Então vamos lá, vamos com calma aqui. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, né? Ou seja, ele é o caminho que conduz à salvação. Quem quiser entrar no aprisco, e o aprisco aqui como o reino de Deus, ele precisa passar pela porta, a porta das ovelhas. Então Jesus, em primeiro lugar, ele se identifica como a porta do aprisco, tá? Ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Ele vai dizer que quem entra pela porta das ovelhas, olha, em primeiro lugar, ele já é a porta. Em segundo lugar, ele é aquele que entra pela porta. Ele diz, quem entra pela porta das ovelhas é o verdadeiro pastor. Enquanto quem utiliza outros caminhos são ladrões e salteadores. Porque havia também, no deserto, ladrões e salteadores, que às vezes pulavam os muros do aprisco para tentar roubar as ovelhas. Então, Jesus não era esses ladrões e salteadores, ele não entrava por outro caminho. Os fariseus que procuravam entrar por outro caminho, que não o reconhecimento de que Jesus é a porta das ovelhas, eles eram ladrões e salteadores, eles pulavam os muros, eles queriam entrar ali e roubar as ovelhas do Senhor, tá? Então, aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, e aquele que pula os muros são os ladrões e salteadores. Continuando a leitura. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta, e logo depois declara, eu sou o bom pastor. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, não protegiam e nem orientavam o povo de Deus. Então, quem eram os mercenários? Eram os líderes de Israel. Olha aqui, ó, vamos para o texto bíblico? Vamos lá, ó. João 10. Jesus, nós estamos aqui, ó, nos versículos de 1 a 3, tá? Ó, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, é Jesus mesmo. A este o porteiro abre, ele também é o porteiro, é ele que fica na porta. E as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Mas a Rayane está ali no cantinho, ali só dando glória, né? É que os irmãos não sabem que ela é tímida, mas ela fica ali, só orando, né? E aí, irmãos, olha só que interessante. No versículo 10, Jesus dá aquela célebre frase repetida por muitos de nós, se não por todos nós. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem é o ladrão, irmãos, que nós estamos estudando? Não é o diabo. O ladrão nada mais é do que os falsos pastores de Israel aqui, que são quem? Fariseus, outros religiosos. Aqui, especialmente, pelo contexto, se refere aos fariseus, mas podem ser aplicados aos escribas, pode ser aplicados aos mestres da lei, que confundiam a nação de Israel. Todo escriba, todo fariseu? Não, irmãos, claro que não, mas muitos deles eram.
Assim como essa palavra pode ser aplicada a falsos pastores em nossos dias. Mas, naturalmente, essa palavra foi dirigida a fariseus. Eles eram os mercenários. Eles são aqueles que entravam no curral para matar, roubar e destruir. Pastor, eu sempre entendi que era Satanás. Não é. Não no contexto. Mas essa palavra também pode ser aplicada à ação de Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Mas eu quero que você entenda que no texto, essa palavra não se refere, ou esse versículo de João 10:10, não diz respeito ao diabo, tá bom? Podemos dar sequência aqui? O subtópico 3 é apenas uma aplicação. E aí, a aplicação não é a minha intenção aqui, é ficar explicando a aplicação, tá bom? Mas eu vou ler com você para você não ficar com dúvida em nada. A mensagem da porta, o significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Então tá aí a aplicação do comentarista. Ele utiliza aqui Hebreus 4, onde fala que a gente precisa entrar com confiança na presença de Deus, que Jesus abre um caminho para a gente entrar no reino de Deus, para que a gente possa ter acesso ao nosso Pai Celestial. E a mensagem da porta é essa, tá aí a aplicação, e você, professor, pode fazer a aplicação, pode estender essa aplicação para a sua classe amanhã, tá bom? Orando a Deus e pedindo orientação nesse sentido. Você é aluno, você pode também aplicar o seu coração e deve, tá bom? Na sequência, então, nós vamos para o tópico 2, onde nós estudaremos o aprisco das ovelhas, tá bom? Fique aí, nós vamos para o tópico 2. Passemos agora ao tópico 2 da nossa lição, o aprisco das ovelhas. Vamos aqui colocar na tela o tópico 2. Vamos lá. Primeiro, parábola, uma alegoria, o versículo 6, indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Vamos lá, deixa eu tentar te fazer entender o que o comentarista está falando aqui. O primeiro subtópico, parábola, uma alegoria, na verdade é uma forma do comentarista te colocar para pensar, né? Esse texto de João, capítulo 10, versículo 1 a 16, ele é uma parábola ou ele é uma alegoria? Bom, vejamos aqui que o próprio comentarista já traz para nós que o versículo 6 determina que João 10, de 1 a 16, é sim uma parábola. Veja aqui, eu posso colocar isso daqui para você na tela. Vamos lá. Versículo 6 de João 10. Jesus disse-lhe esta parábola. O próprio João, ao escrever, já chamou de parábola. Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Então, trata-se de uma parábola. Tá? Então, não é uma alegoria pura e simplesmente. Mas essa parábola de Jesus, ela traz alegorias. Porque o que é alegoria, irmãos? Alegoria é uma forma de ilustrar, de simbolizar algo através de uma outra situação. Por exemplo, quando você lê o livro O Peregrino, né, o livro cristão mais lido, aí, eu acho que é O Peregrino, de John Bunyan, ele vai tratar de um personagem principal cujo nome é Cristão. Cristão mora na cidade da destruição. O livro é altamente alegórico. Cristão, ele encontra a palavra de Deus, a Bíblia, um livro, e ele começa a ler o livro e vê que a cidade da destruição vai ser destruída.
Então ele precisa caminhar para Sião, que é a cidade que não vai ser destruída, uma cidade santa, mas ele carrega em suas costas um fardo, uma mochila muito grande, que é o pecado. E ele não consegue, ele tenta tirar das suas costas, o pecado atrapalha a sua caminhada, até o momento que ele sobe numa colina e encontra a cruz do Calvário. E lá, quando ele se dobra diante daquilo, aquele fardo é desamarrado. Eita, quase não saiu. O fardo é solto das suas costas e ele pode ser livre do peso. E aí ele continua a jornada. Na jornada ele encontra lutas, ele usa o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, né? Isso tudo são alegorias para falar da vida espiritual do crente, né? Então a parábola de Jesus, do bom pastor, do aprisco, dos mercenários, isso é uma parábola que... O que é uma parábola? É quando você pega uma narrativa, uma história, né, normalmente fictícia, e você compara ela com uma verdade espiritual. Tá? A parábolas não foi Jesus quem começou a contar parábolas. No Antigo Testamento já havia parábolas. Mas Jesus é o mestre das parábolas, né? Ele contava por parábolas muitas coisas, ele ensinava muitas coisas através das parábolas. E aí, Jesus está ensinando uma verdade espiritual a partir de uma vida cotidiana das pessoas, e ele utiliza muitas alegorias, né? Ele diz que ele é a porta das ovelhas, isso é uma alegoria. Na alegoria existe o aprisco, que é um lugar de segurança. Existe o bom pastor, que é o próprio Cristo, as ovelhas, que são os crentes. Existe também a figura do mercenário, que são os falsos pastores de Israel, fariseus, escribas e tudo mais. Tá? Então, é sobre isso que o primeiro subtópico vem trazer para a gente. Tá? Aqui no primeiro subtópico ainda, só para ficar bem especificado, o comentarista diz assim: o Senhor Jesus comunicava suas lições de forma sistemática, utilizando parábola. Né? A maneira didática de Jesus trabalhar, tá, de forma sistemática, era utilizando parábola. Então, às vezes Jesus queria falar sobre um determinado tema, tá, e de forma sistemática sobre aquele tema ele utiliza uma parábola. Por exemplo, hoje em dia a gente tem a teologia sistemática, né? Um dos estudos da teologia. Tá? E na teologia sistemática a gente tem subdivisões como soteriologia, ramartiologia, angeologia ou angelologia. Tá? O que são isso? É quando você pega um tema da Bíblia, por exemplo, a doutrina da salvação. Você pega tudo que a Bíblia fala sobre a salvação e aí você reúne toda aquele compêndio de ensinamentos e você reúne aquilo tudo, né, e traz todo o ensinamento. Isso é uma forma sistemática de trabalhar a salvação, a doutrina da salvação. Na teologia sistemática isso é chamado de soteriologia. Então Jesus, às vezes, ele pegava um tema amplo e sistematizava ele, e para explicar o tema amplo que Jesus tinha de explicar, ele utilizava uma parábola. Tá certo? Então, é isso que o comentarista está falando aqui. Eu espero que você tenha entendido isso. Se não entendeu, deixe comentário aí que eu vou estar respondendo aí a você, tá bom? Subtópico 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Então, o aprisco era geralmente cercado de pedras, tá? Quando o autor coloca aqui para nós, professor, preste atenção, quando ele coloca aqui que o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras, o que ele está dizendo para nós aqui é, de regra, era uma edificação de pedras, mas nem sempre, tá? Então, o aprisco das ovelhas, de regra, era uma edificação de pedras com apenas uma porta. Por quê? Porque na porta ficava o porteiro, o pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas, impedindo
que os lobos chegassem. Então, naturalmente, ele fazia um muro em volta. Quanto mais alto, mais difícil seria para que bandidos entrassem. E ele cuidava ali da porta contra ataque de lobos e coisas do tipo. Tá? Então, o aprisco das ovelhas consistia numa edificação de pedras ou porta, que possuía apenas uma entrada, por onde as ovelhas eram levadas para dentro do entardecer. Normalmente, o pastor, ele com o cajado, ele contava ali as ovelhas que ia passando, tá? Por debaixo ali, entrando pela porta do aprisco, e ali ele ia contando uma por uma, e se faltasse alguma, como na parábola das 99, né? Das 100 ovelhas ali, uma se perdeu, e Jesus deixa as 99 no deserto, né, e vai atrás da que se perdeu. Ele está contando as ovelhas. Ele tem 100. Opa, contei só 99, tem que ir atrás da que se perdeu. Né? Vamos lá, essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre líderes judeus e a população. Portanto, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Então veja que Jesus está contando, irmãos, uma parábola que ele de coisas naturais do tempo de Jesus. Né? O aprisco de ovelhas era um lugar de proteção, um ambiente seguro para as ovelhas ficarem. O pastor era quem cuidava das ovelhas, era quem protegia as ovelhas. O próprio Davi era um pastor excelente que protegeu o seu rebanho, não só a nação de Israel, perdão, estou um pouco gripado, mas desde na sua atividade pastoril, ele cuidava, ele cercava suas ovelhas de ursos e leões, né? E Jesus é esse bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O aprisco é um lugar seguro. As pessoas entendiam isso claramente, porque era natural das pessoas poderem cuidar disso daí. Talvez se Jesus vivesse em nossos dias, eu que vim do interior de Minas Gerais, numa cidade do café, né, onde o café é plantado, é cuidado, é produzido, né, e agora está num preço lá em cima. Se Jesus contasse uma parábola lá, talvez ele dissesse, olha, é como a plantação de café, né? Quando você colhe o café, você tem que, depois de todo o processo ali, você guarda o seu café me fugiu o nome agora. Jesus, eu tô ficando velho. Mas você tem um ambiente onde você guarda o café, um ambiente fechado, né? Você ensaca o café e coloca ele ali, armazenando o seu café, uma espécie de armazém de café. E você coloca ali, tranca, para quê? Para proteger o café de bandidos, porque o café, ainda mais o café caro, é muito comum. Outras pessoas, para evitar a perda, nem guarda, já pega o café e vende logo para o comprador de café. Deixa o café dele lá no armazém do comprador de café. E aí é uma maneira de manter seguro o café. Jesus talvez falaria, né, que as pessoas, que os crentes seriam como, entrariam nesse armazém de café, onde ficariam seguras. Seria assim uma figura, para a minha cidade, muito simples de entender. Então Jesus, ele sempre utilizava uma linguagem compreensível para o seu povo. As suas parábolas eram de situações específicas do dia a dia, e ele vai tratar agora sobre o aprisco, tá? E o comentarista, fazendo a sua aplicação, diz aqui um lugar de proteção. Apenas passo a leitura, mas é apenas uma aplicação aqui do comentarista. Ele diz: o aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Esse local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso é com seu rebanho, ou melhor, o seu compromisso com seu rebanho ficou evidente
através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "eu sou a porta", "eu sou o bom pastor", expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Então, Jesus é o nosso lugar seguro, né? Nele estamos protegidos de todo ataque de Satanás. Se quisermos estar seguros, precisamos estar em Cristo, né? Interessante que ele é a porta. Então, se alguém quiser entrar na segurança, tem que entrar por ele. Ele é o porteiro que guarda a porta. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele só não é a ovelha, porque ele também é o aprisco das ovelhas. Ele é o lugar de segurança, né? Estando em Cristo, estamos seguros. Agora, no tópico 3, que nós passaremos a ver na sequência, você verá, então, essa distinção, essa diferença entre o bom pastor e o mercenário. Fica aí, tá bom? E deixe seu comentário aí no tópico 2, se tiver alguma pergunta, terei o prazer de respondê-la. Muito bem, iniciamos agora o tópico 3, que trata da distinção entre o pastor e o mercenário. Vou colocar na tela aqui, eu consegui aumentar aqui a minha imagem, né, para que a gente possa ter aqui um bom proveito, que eu acho que assim vai ficar melhor. Mas vamos lá, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Em primeiro lugar, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Vamos ver isso daqui? Versículo 11, vamos lá, João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nós temos aqui, já de início, o versículo 11 mencionando que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão, versículo 10, que é o que vem para matar, roubar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. Deixa eu explicar isso aqui, porque isso daqui pode causar um pouco de confusão. E o comentarista, ele dá aqui duas referências pra gente, João 20, 31 e Romanos 8, 29. Vamos lá, em primeiro lugar, o texto aqui vai dizer que o pastor oferece a vida, né? Ele é quem dá a vida pela ovelha, tanto na perspectiva de que vida é essa, tanto no sentido de vida eterna, então Jesus nos dá uma vida eterna celestial, tá? Como também na dimensão virtuosa da santidade. Ora, o que é isso que o comentarista está dizendo para nós? Tá? A vida eterna, irmãos, ela já começa aqui. É bom que a gente saiba disso. Começa em que sentido? Começa que a gente já começa a ter uma vida diferente, um padrão de vida diferente. Vamos analisar aqui as referências. João 20, 31, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela para você, ó. João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, não vida eterna apenas, mas vida. João, ao escrever, diz para nós que Jesus é o Filho de Deus, e que crendo em Jesus, nós vamos ter vida em seu nome. O outro versículo é Romanos 8, 29. Vamos colocar aqui, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todos aqueles que foram conhecidos de Deus, né? Diz aqui, os que dantes conheceu. Conhecer que tem no sentido de relacionar. Aqueles que entregaram a vida a Cristo, né? São os que Deus conhece. Deus também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todo aquele crente que entregou a sua vida a Jesus, ele é predestinado à imagem do seu Filho. Ou seja, o cristão, ele tem que, nessa vida, viver de acordo com as virtudes do céu, as virtudes do Filho de Deus. Nós precisamos nos parecer nesta vida já com Jesus. Então, quando o comentarista vai trazer para nós aqui, deixa eu me colocar aqui, ó. Opa, voltou lá em cima. Deixa eu achar aqui, peraí. Vai dar certo, irmão, tá chegando, tá chegando. Vamos lá, subtópico, tópico 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Ele vai falar que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, que tá ali para roubar, matar e destruir. E aí ele vai explicar que o bom pastor oferece vida, tanto a vida no sentido de salvação, a vida eterna, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Ou seja, nesse mundo Deus nos dá uma vida diferente. É isso que o comentarista está falando, tá bom? Então, aqueles que entregaram a vida a Cristo, aqueles que entraram pela porta das ovelhas, que é o próprio Jesus, encontram não apenas segurança, no sentido de que passarão a eternidade, ou estarão na eternidade com Ele mesmo, mas também no presente momento, na vida
Aqui agora, existe uma dimensão virtuosa de santidade trabalhando na nossa vida, de tal forma que a nossa vida se pareça com a vida de Jesus. Entenderam isso? Se não, deixa aí que eu vou tentar responder melhor. A generosidade do sumo pastor é sem igual. O sumo pastor é Jesus. Pois ninguém pode defender suas ovelhas como ele faz. O Senhor Jesus, ou nosso Senhor, é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Agora 2, o mercenário. É o contraste. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Olha só, vamos lá para João 10. Vamos de novo aqui entender isso que o comentarista está falando. O comentarista traz para a gente comentários acerca de João 10, de 1 a 16. Tá? Veja que Jesus, em João 10, já tinha comparado os falsos líderes como ladrão e salteador. Ele diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Né? Jesus entra pela porta. Né? Jesus, ele entra pela porta, ele pode ser ali o porteiro, como pastor de ovelha, como os dois. Né? Mas se ele entra pela porta, o porteiro conhece quem é o pastor e abre e deixa que ele entre. O ladrão, por sua vez, o salteador, precisa pular os muros. Tá? Então, aqueles falsos líderes são chamados de ladrões e salteadores. Jesus também diz o seguinte sobre as suas ovelhas: de modo nenhum seguirão um estranho. Jesus também chama esses falsos mestres de estranhos. As ovelhas não seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem sua voz. Como as ovelhas não conhecem a voz do estranho, ela não segue. É muito comum, você pode encontrar vídeo aí na internet sobre isso, de pastores e ovelhas, né? Quando o pastor chama, a ovelha conhece a voz do pastor. Se um estranho chamar, fizer algum som, elas não conhecem e não vão seguir esse pastor. Né? Tem vídeo aí no próprio YouTube, você vai achar vídeo assim, tá bom? Então Jesus chama também de estranhos. No versículo 12, Jesus vai dar uma outra nomenclatura para esses falsos pastores. No versículo 11, vamos ler aqui, ó: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, uma outra nomenclatura dada aos falsos pastores, o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então, se alguém é mercenário, né, imagina você contratar alguém para cuidar das suas ovelhas. Você contrata. Né? Imagina o contexto lá do pastoreio no primeiro século ali na Palestina. Você contratou alguém para ser o pastor daquelas ovelhas. Cuida delas para mim. E aí você contratou esse alguém é apenas um mercenário. Ele está ali só pelo dinheiro. Só por uma posição. Mas aí ele vira o lobo e ele pensa: bom, essas ovelhas não são minhas, não vale a pena lutar contra lobos. Deixa que eles a matem, que eles arrebatem essas ovelhas, que eles dominem sobre ela, mas eu não vou perder minha vida. Mas o bom pastor, que é Jesus, ele vê o perigo e ele se coloca à frente do perigo. Então, entre você, ovelha, e o perigo, tem o bom pastor. Mas quando você está sendo guiada pelos mercenários, e ele vê vir o perigo, ele foge. Por quê? Porque ele não tem o compromisso com as ovelhas. É isso que o comentarista está trazendo aqui para a gente. Vamos de novo aqui para a lição. Então, o bom pastor se sacrifica pelas ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstrando, não é que o mercenário ele está roubando as ovelhas, ele está fugindo, né? O lobo que está arrebatando as ovelhas, né? Roubando elas. Ele não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, tá aqui, ó, acompanhe comigo, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove vida, o mercenário traz consigo morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que se encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Né? Então, mercenários são ilustrados por falsos líderes, falsos mestres, que trazem divisões e semeiam contendas entre o povo de Deus. São, às vezes, aquele pastor, né, que está ali só pelo dinheiro mesmo, não tem aquele compromisso de cuidar das ovelhas, né? Muitas vezes, em nosso dia, pode haver pessoas assim. Fujamos desse tipo de mercenário. Terceiro e último subtópico, para a gente finalizar, é uma aplicação, como de costume aqui do pastor Elianai Cabral, lobos vorazes versus o bom pastor. Agora ele foge da ideia de mercenário, agora ele vai direto para o ataque do lobo, né? Que é o ataque aqui mais próximo do ataque de Satanás.
Tá bom? Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. Claro, tá lá na porta. Tem o porteiro, né, que tem que tomar conta ali do aprisco. E aí, de repente, o lobo tá vendo que ele tá desatento. E aí os lobos vão se aproximando. O pastor, ele não pode ficar desatento quanto àquilo que acontece na igreja, porque senão os lobos chegam. E os lobos se aproveitam, às vezes com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, trazendo divisão, problemas. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que o próprio Paulo alertou sobre isso. Vamos voltar aqui para a lição. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Quer dizer, deixa as suas responsabilidades de lado. E aí ele cita aqui João 10, 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge. E o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Atos dos Apóstolos 20, 29 e 30. Aqui Paulo está discursando para os presbíteros de Éfesos, né? Dizendo que haverá tempo em que lobos vorazes vão entrar nas igrejas, trazendo falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Estes têm intenções destrutivas, segundo os Coríntios 2,17. Paulo tem que lutar direto contra falsos apóstolos, que acusa ele, inclusive, de ser um falso apóstolo. Paulo está tendo que lutar contra isso, porque eles querem trazer destruição para a igreja de Corinto. Geram divisão no rebanho, Tito 3,10, e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor. Então, líderes em geral têm que estar atentos com a entrada de lobos vorazes no aprisco. Nós não somos, nós pastores, não somos o bom pastor, que é Jesus. Mas nós temos a responsabilidade de cuidar do rebanho que Deus nos confiou. Então, a gente precisa sim estar atento a esses líderes falsos aí, tá bom? Conclusão, para a gente encerrar. Diz aqui, o Senhor afirmou que suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem. Seguindo-a desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor, têm a alegria de conhecer e reconhecer sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Tá bom? Então essa foi a nossa lição de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde, tá? Que Deus coloque na sua aula amanhã, que Deus te dê capacitação para fazer as colocações necessárias, as aplicações, tá bom? Vem cá, Helena, dá um oi aqui pra turma aqui, ó. Fala aqui no microfone, ó. E o microfone tá do lado de cá. Oi! Fala, Pai do Senhor. Pai do Senhor! Fica com Deus. Fica com Deus! Deixa o like. Deixa o like! Compartilha. Compartilha! Um beijo no coração. Beijo no coração! Pai do Senhor, fiquem com Deus, irmãos.